Você já ouviu falar na técnica de RT-PCR? Que é nada mais nada menos que o teste padrão Mouro para diagnóstico do SARS-CoV-2, o famoso Covid-19. E nesse período pós-pandêmico é conteúdo mais do que cotado para cair, por exemplo, na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, OABB, ou ainda na prova da UNC, Olimpíada Nacional de Ciências. Com certeza pode cair também no Enem e em todos os vestibulares aí do Brasil, onde nós temos provas específicas de biologia. Então você que é inscrito aqui do Fiore Biologia, vamos estudar agora o RT-PCR, que é uma reação de cadeia de polimerase, só que vai usar ali ou vai multiplicar o RNA que está presente em vírus, como por exemplo no coronavírus. Galera, se você gostar dessa aula, não se esquece, ó, aqui embaixo tem um link de alguns cursos meus que eu ajudo você a se preparar para essas provas específicas de biologia. Dá uma olhada lá depois, tá? Aproveita, já deixa o like nesse vídeo aí se você quer que eu continue trazendo conteúdos de atualidade para você estudar biologia. Então bora lá, sem mais delongas, vamos para a aula. Só que antes de falarmos da PCR propriamente dito, é muito importante a gente ter em mente esse processo aqui, ó, replicação do DNA. E por quê? Porque basicamente a PCR vai fazer esse processo de replicação de DNA, porém in vitro. Ok, gente, ó, vamos lembrar um pouquinho, só recapitulando. Aqui a gente tem uma dupla hélice que forma a nossa molécula de DNA, que é formado por nucleotídeos. Em determinados momentos, quando a nossa célula vai entrar no processo de divisão celular, seja para regeneração, seja para reprodução, o nosso material genético precisa ser duplicado ou replicado. Isso ocorre da seguinte maneira: a dupla hélice se abre e, complementar as duas fitas que agora estão abertas, novos nucleotídeos são adicionados, sendo que no final do processo a gente vai ter duas fitas de DNA que são extremamente idênticas uma das outras, porque são basicamente ali correspondentes. Esse é o processo chamado de replicação, de duplicação. Dentro das nossas células, nosso metabolismo celular utiliza uma série de enzimas que vão realizar esse processo. Dentre elas tem essa aqui, ó, que é a DNA polimerase, que é muito importante. Ela que faz a ligação das novas moléculas de nucleotídeos para constituir uma fita complementar. Então aqui eu tenho uma dupla hélice, né, do meu DNA, aqui se abriu uma forquilha de replicação e aqui eu vou ter uma série de enzimas, né, trabalhando nesse processo de replicação. Eu não vou me alongar muito na função de cada uma dessas enzimas, porque não é o tema dessa aula. Eu quero apenas que vocês lembrem que esse processo acontece naturalmente dentro das células. E os cientistas arrumaram uma maneira de fazer isso também in vitro, ou seja, replicar o DNA fora de uma célula. É o que a gente vai chamar de PCR, Polymerase Chain Reaction. Galera, o cientista que desenvolveu esse processo foi um químico chamado Kary Mullis. E ele ganhou até prêmio Nobel, né, um tempo depois, cerca de 10 anos depois que ele publicou o seu trabalho. Mas essa técnica aqui é usada para uma série de estudos envolvendo a molécula de DNA. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine uma cena de crime, que vocês estão vendo aqui. Né, existe uma área aí da ciência chamada ciência forense, que vai investigar ali, através dos vestígios deixados no local do crime, né, como ocorreu aquele crime, quem é o possível, né, ator daquele crime ou possível, né, assassino. Vamos imaginar aqui, ó, que na cena desse crime, junto com o cadáver da pessoa morta, ficaram também alguns fios de cabelo, que eles identificaram ali, que os, né, cientistas forenses identificaram não ser da vítima. Então, se não é da vítima, pode ser de um possível agressor. Na base ali do fio de cabelo existe uma célula, e uma célula tem DNA. Tá? Então, a partir desse DNA é possível fazer um mapeamento genético e descobrir quem é aquela pessoa que estava ali na cena do crime, que pode ser um possível assassino. Porém, gente, em uma única célula, a gente tem pouco material genético. Para a gente fazer o sequenciamento, para a gente analisar esse material genético, a gente precisa ampliar ele muitas vezes para conseguir fazer os processos de sequenciamento. Então, a reação de cadeia de polimerase, PCR, é utilizado entre muitas outras coisas na ciência forense. Só que além da ciência forense, nós vamos utilizar também na clonagem de DNA para sequenciamento. Vamos usar também testes de paternidade.
Vamos utilizar essa técnica em manipulação de genes, os famosos transgênicos. Imagina que eu tenho lá uma espécie com um gene de interesse, eu quero implantar em um outro indivíduo. Eu preciso também ampliar essa fita de DNA. Tá? É possível usar também na construção de filogenia para saber se uma espécie é mais aparentada da espécie A ou da espécie B. Lembra dos cladogramas? É possível realizar cladogramas também com informações acerca do material genético das espécies. Além disso, análise funcional dos genes. Eu quero estudar para que um gene, determinado gene serve. Eu preciso conhecer, eu preciso ter várias cópias dessa molécula de DNA que confere a esse gene. Então, eu preciso ampliar, multiplicar a quantidade de genes ou de DNA para trabalhar em laboratório. E por último aqui, diagnóstico e monitoramento de doenças. Aí que vai entrar a tal da PCR-RT ou RT-PCR, que vai ser o tema do próximo vídeo. Gente, então em síntese, o que é esse tal de PCR? Esse PCR vai pegar uma amostra pequena de DNA e vai ampliar esse DNA muitas vezes. Isso in vitro. O que é in vitro? É fora da célula, no laboratório. O cientista consegue fazer esse processo. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora um passo a passo dessa técnica de PCR que com certeza vai ser útil e ajudar a gente a entender melhor esse processo. Bem, o primeiro passo então é conseguir uma amostra de DNA, é extrair o material genético, né, do objeto de estudo. Se for ali uma análise forense, é um material genético que está disponível, não tem muita escolha. Mas se for extraído uma planta, se for extraído um animal, daí existem várias técnicas diferentes. Bem, o segundo passo é basicamente pegar essa amostra de material biológico, seja animal, vegetal ou do que eu queira estudar, e adicionar aqui um pré-mix. O que é esse tal de pré-mix? Mix de mistura, uma mistura contendo DNA polimerase, que é aquela enzima que eu mostrei lá no começo que faz a replicação do DNA. Também adicionado o que chamamos de primer. Primer vem de primeiro. Primeiro, gente, porque o DNA polimerase, a enzima DNA polimerase, ela não consegue se ligar ao DNA e começar o trabalho. Ela precisa que alguém inicie por ela. Então, primeiro se liga esse primer e depois a DNA polimerase consegue fazer ali a polimerização ou a duplicação do DNA. Nós vamos ter também nesse pré-mix os nucleotídeos, que serão a matéria-prima para as novas moléculas de DNA. E também uma solução tampão, porque as enzimas elas trabalham em determinado pH, então essa solução tampão aqui vai deixar um ambiente favorável para acontecer ali a ação da DNA polimerase. Beleza? Galera, eu vou mostrar para vocês agora o terceiro passo. O terceiro passo que é extremamente importante. Ó, apareceu aqui na minha fita a dupla hélice e aqui de rosa a nossa DNA polimerase. O terceiro passo, para acontecer, é necessário uma máquina chamada de termociclador, que é essa que apareceu na imagem aqui do ladinho. Termo lembra temperatura, ciclador, ciclos. Então essa máquina basicamente vai realizar ciclos de temperaturas. Por quê? Porque tanto a DNA polimerase, quanto o primer, quanto a abertura da molécula de DNA dependem ou podem acontecer em temperaturas diferentes. Então agora eu vou mostrar mais uma sequência de etapas que é basicamente o que ocorre aqui dentro do meu termociclador. Então vamos recapitular. Peguei o material genético, peguei o DNA, extraí lá de uma amostra de uma cena de crime, ou peguei de uma verdura, de um vegetal ou de um animal. Coloquei essa amostra de material genético dentro de uma plaquinha de Petri, contendo os meus pré-mix ali, que são as minhas enzimas, né, a solução tampão, os nucleotídeos e os primers. Tá tudo ali. Agora o que vai determinar a replicação do DNA vai ser um ciclo de diferentes temperaturas. Vamos ver então? Acontece mais ou menos assim, ó. Aqui nesse cantinho, de verdinho, eu tenho a dupla fita de DNA, né, que está esticadinha. Lembra do sentido? 5 linhas, 3 linhas do material genético. Aqui, ó, no meio, onde se encontra esse DNA, eu tenho os nucleotídeos, que vão constituir a nova molécula de DNA, e tenho também aqui o primer, vou ter também a DNA polimerase. O primeiro passo que esse termociclador vai realizar é aumentar a temperatura em torno de 90 a 96 graus. Quando isso acontece, as ligações de hidrogênio que ligam
as duas fitas de DNA elas se quebram, deixando aqui ó, as fitas separadas. Para acontecer a replicação, nós temos que separar essas fitas. Isso acontece em torno ali de segundos. Logo após esse processo de aquecimento do termociclador, ele vai reduzir a temperatura para cerca de 50 a 60 graus Celsius. Nesse processo, vai ocorrer a ligação do primer à fita de DNA. E logo após esse início, essa ligação do primer com o material genético, a DNA polimerase consegue também entrar aqui na parada e começar a fazer a replicação da nova fita. Só um detalhe aqui, ó, a replicação do DNA ocorre sempre no sentido 5 linhas para 3 linhas. Por isso que de um lado ela acontece de forma contínua, do outro descontínua. Isso é um assunto também para uma outra aula. Certo, pessoal? Então observe aqui ó, que depois desse processo de uma única fita de DNA, agora eu tenho 2, depois eu tenho 4 e depois um novo ciclo onde tudo isso aqui vai acontecer novamente, eu vou ter 8. Então vocês observam que a gente vai ter um crescimento exponencial da quantidade de DNA nessa amostra. Isso tem que ser feito aqui ao menos algumas dezenas e até centenas de vezes para a gente ter uma quantidade significativa de DNA na amostra. O PCR é basicamente isso, é uma técnica para ampliar a quantidade de DNA em determinada amostra. Aqui tem mais um passo a passo, ó, 1, 2 e 3. Aqui é a fase de desnaturação, onde houve desnaturação das ligações de hidrogênio, separação das fitas. O 2 é a fase de anelamento, onde a gente vai ter o alinhamento da nossa fita de DNA com o primer e posteriormente com a DNA polimerase. E depois a fase de alongamento, onde a gente vai ter aqui o processo de replicação acontecendo. Então aqui dentro do nosso termociclador a gente vai ter essas 3 fases ocorrendo em determinada temperatura, em temperaturas diferentes. Ok? Gente, beleza. Então agora eu tinha lá uma amostra pequena de DNA, eu vou ter uma amostra muito maior daquele mesmo DNA. E daí, gente, dependendo do objetivo da pesquisa, do objetivo do estudo, o próximo passo para análise desse DNA pode variar muito. Mas tem uma técnica muito importante para analisar o DNA que é chamado de eletroforese em gel, que é o que eu vou explicar para vocês na sequência. Imagina, vamos dar um exemplo aqui, imagina que eu tenho lá misturado essa amostra de DNA, o DNA de alguns vírus, ou material genético, os ácidos nucleicos de alguns vírus. Eu vou precisar separar esses materiais genéticos diferentes. Ou vou dar um outro exemplo, vamos deixar essa parte de vírus para a próxima aula. Eu peguei o DNA aqui de um capim qualquer e eu quero pegar um gene desse capim para adicionar, por exemplo, ao milho, que também é uma gramínea, é uma poácea, e esse gene vai deixar o meu milho mais resistente a determinada praga. Então você observa que eu tenho que pegar apenas um pedaço desse DNA, que é um DNA de interesse, e depois eu conseguir trabalhar, implantar em uma nova semente para ter um indivíduo com aquela característica. Então agora eu vou ter que cortar esse pedacinho de DNA. Daí agora a gente já está entrando numa outra técnica, que é chamada de transgenia, onde a gente vai criar um transgênico, mas também é necessário fazer a eletroforese em gel, também é necessário fazer a cadeia de polimerase para a gente ter ali uma reação de transgênicos. Então vamos lá, eu quero um gene específico do meu capim. Eu vou ter que cortar. Para isso são usados enzimas especiais chamadas enzimas de restrição. Então nesse aqui eu tenho uma amostra de material genético. Primeiro, eu adiciono enzimas de restrição. Enzima de restrição é uma enzima conhecida que vai cortar o DNA em determinados trechos. Beleza, aqui eu vou ter então vários pedaços de DNA cortados, só que todos misturados. Eu vou pegar essa amostra e vou transferir para uma placa que contém um gel específico, neutro. Esse gel serve basicamente para ser um meio ali que vai proporcionar pouca aderência, pouca resistência para o material genético, e vocês vão entender por quê a hora que eu explicar a função dessa maquininha aqui. Ó. Tá vendo que tem um eletrodo aqui onde tem um negativo e um eletrodo onde tem um positivo? Então essa placa aqui ela vai estar ligada a um aparelho que vai emitir pequenas correntes elétricas de caráter negativo e caráter positivo. O nosso DNA ele é negativamente carregado. É uma característica da molécula de DNA de todos os ácidos nucleicos. Então nós colocamos ele aqui na parte negativa da placa.
Quando eu ligo a minha plaquinha, vocês sabem que polos opostos se atraem. Então o polo positivo vai atrair essas moléculas de polo negativo. Só que essas moléculas estão cortadas e cada pedaço do DNA tem um tamanho específico. Por ter tamanhos diferentes, eles também terão pesos moleculares diferentes. Então, ao longo desse processo, você observa, o DNA ele vai sair daqui e vai migrar em direção oposta, né, que é o polo positivo da minha plaquinha. Quando isso ocorre, vão surgindo bandas. Por quê? Pedaços menores migram mais rápido, pedaços maiores migram mais devagar. Então, quando eu desligo aqui o meu equipamento que está emitindo essa corrente elétrica, os pedacinhos aqui eles ficam separados de acordo com o tamanho daquela molécula de DNA. Com isso, eu consigo aqui coletar pequenas amostras de determinado DNA para poder fazer, por exemplo, um sequenciamento, para poder fazer uma manipulação numa transgenia. Então essa é uma técnica chamada eletroforese em gel, que é utilizada para separar fragmentos de DNA para um próximo estudo, vamos dizer assim. Então, de quebra, eu expliquei o PCR, já expliquei também a eletroforese em gel. Pessoal, para terminar, vale a pena ressaltar que dificilmente o seu professor vai te ensinar essa técnica no ensino médio. Eu mesmo só estudei na faculdade porque eu puxei algumas disciplinas que não eram nem obrigatórias. Então eu tive algumas disciplinas onde a gente fez essas técnicas em laboratório. Mas são técnicas que agora está caindo mais no cotidiano, das pesquisas, está ficando mais simples, cada vez mais simples, conforme o ser humano vai se necessitando de técnicas para estudar o DNA. Se você gostou dessa aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, também vou estar respondendo você. Deixa o like se você não deixou e até a próxima!